Boa noite a todos. É bem rápido. Fico muito satisfeito em ver o departamento poder apoiar essa iniciativa de Dr. Bruno Rocha num assunto muito empolgante dentro da cardiologia pediátrica e cirurgia cardiovascular pediátrica. Contemplando esse assunto, o Dr. Jorge Torreão, que nos brindará com essa palestra sobre a ressonância magnética 4D, que acredito que com esse diagnóstico a mais, essa arma diagnóstica nos possibilitará conhecer melhor o diagnóstico e também a correção pós o tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas. Então, mais uma vez, o departamento, Dr. Jorge, agradece a sua atenção e, com certeza, será uma magnífica palestra para todos nós. Seja bem-vindo. Gostaria de agradecer, doutor Pedro, perguntar quem está aqui na plateia também, doutor Fábio Binhara Navarro, que é responsável pelo departamento científico da sociedade, junto ao departamento de cardiopatias congênitas do Hospital Pequeno Príncipe, e uma pessoa extremamente ativa, um colega querido que também está prestigiando a gente nessa noite. Fábio, alguma consideração aí? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e participação nesse evento. Parabéns, doutor Bruno. Parabéns, doutor Jorge. E eu acho que é um tema muito interessante e cada vez mais exames como angiotomografia e ressonância magnética vão tomando lugar na decisão cirúrgica dos pacientes portadores de cardiopatias congênitas. Tanto que, por exemplo, para pacientes portadores de fisiopatologias univentriculares, a ressonância passa a ter papel cada vez maior, tudo. Então, nessa linha, eu acho que essa aula é muito importante. Eu agradeço a presença do Dr. Jorge Torreão, que vai nos agraciar com a sua apresentação. Obrigado, Dr. Bruno, por ter mediado tudo isso, e Dr. Pedro pelas palavras. Agradeço a presença de todos e boa noite a todos. Obrigado. Essa é uma semana especial para todos nós. Estaremos quinta e sexta no Rio de Janeiro, eu diria que talvez seja o maior congresso, né, o maior simpósio de Gucci, que é cardiopatias no adulto, que o Brasil está sediando. O doutor Denoel está coordenando isso, então acredito que vai ser um evento de grande sucesso, vão vir vários convidados. Mas, enfim, já são quase 18h10. Acho que eu estou admitindo as pessoas aqui, conversando com vocês e admitindo. A gente está já com um coro razoável. Gostaria de apresentar o doutor Jorge Torreão, meu querido colega do Hospital Santa Isabel, aqui da Santa Casa. A gente trabalha juntos há muitos anos. Jorge é especialista em imagem cardiovascular, ele vem desse braço aí de ressonância nuclear e tomografia pelo INCOR, nos anos de 2009 e 2010, fez doutorado também lá na USP em 2015, e ele tem um currículo vasto, é supervisor de diversos serviços aqui na cidade de Salvador, e ele já está há um bom tempo. Vou deixar essa conversa para o final, que a gente vai fazer uma entrevista e abrir para a audiência. Ele já está há um tempo lá em Paris, no Hospital Georges Pompidou, fazendo o pós-doutorado dele, exatamente em ressonância nuclear, 4D Flow. Eu vou passar para ele as palavras, ele vai fazer uma apresentação, ele vai explicar para a gente onde é que ele fez essa apresentação, e espero que todos aproveitem bastante. Tá com você, Jorginho. Primeiro agradecer o convite de Bruno e de toda a equipe do Departamento de Cardiopediatria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. A ressonância, ela realmente tem um papel, também um papel importante no auxílio das cirurgias na cirurgia de cardiopatias congênitas. A gente já tem essa parceria lá no Hospital Santa Isabel há alguns anos, e é uma das áreas que eu me dedico, né? Apesar de eu ser cardiologista de adulto, mas hoje talvez a área que mais me interessa na cardiologia é a cardiopatia congênita. Então, é por isso que eu vim para cá.
Essa aula, na verdade, não é essa aula exatamente, mas algo muito próximo disso, foi uma aula que eu apresentei no congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia há mais ou menos um mês atrás, 2 meses atrás, e por conta dessa, exatamente eu fui motivado a dar essa aula, convidado a essa aula pelo tempo que eu estou passando aqui fazendo essa pesquisa, que é inclusive em pacientes adultos, mais portadores de circulação univentricular e que foram submetidos à conexão cavo-pulmonar total, né? E a gente tem esse gap de conhecimento sobre como é que funciona a fisiologia desse paciente sem ventrículo subpulmonar, e acho que é, há hoje um incentivo para que a gente tente decifrar o máximo possível disso, porque a partir daí vão surgir as intervenções, sejam elas clínicas, é, ou cirúrgicas, né, nesses pacientes. E, bom, eu vou falar um pouco sobre o que o fluxo 4D pode fornecer de informações na cardiopatia congênita como um todo, e no finalzinho tentar focar um pouco no Fontan, que é, de fato, hoje o meu foco de pesquisa, né? Eu já estou liberado para apresentar, né? Então, Bruno já apresentou, eu sou cardiologista clínico, especialista em imagem, e, bom, a ressonância ela já tem um papel hoje bem conhecido, né, na análise dos pacientes com cardiopatia congênita, assim como a tomografia, mas eu acredito que ainda há muito a oferecer, que a gente ainda não está, talvez ainda não tenha a expertise suficiente para oferecer a vocês e aos cardiopads, né? E a imagem, a revolução, a nova revolução, a nova fronteira da ressonância é talvez o 4D Flow, que é uma aquisição de imagem volumétrica em 3 dimensões, adicionada à dimensão do tempo, que daria 4 dimensões, e fornece uma caracterização hemodinâmica detalhada em vivo, não invasiva. A imagem seria mais ou menos como isso daqui. Isso aqui é um volume tridimensional de um software que não é o software que eu uso hoje, mas é um software que talvez tenha a imagem mais bonita, que é o Arteris, de um volume tridimensional de todo o coração. Não só do coração, como de todos os vasos da base. Então, basicamente, o que a gente consegue identificar aqui é em qualquer ponto dessa imagem, desse volume tridimensional, onde houver partículas em movimento, ou seja, células, sangue, a gente consegue quantificar velocidade, volume, e a partir dessas duas principais variáveis, tirar daí informações adicionais, como eu vou comentar um pouquinho à frente, que são considerações hemodinâmicas mais avançadas, inclusive além de velocidade de fluxo. Então, basicamente o que a gente vai exatamente é isso, ver a visualização do fluxo. Então, se o fluxo ele está central, excêntrico, laminar, ou se ele é vorticilar, por exemplo. A gente quer um fluxo sempre máximo possível laminar, né, central, e a gente entende que esse fluxo não laminar ele gera consequências, que a gente vai comentar um pouco. Outra coisa que a gente consegue ver na avaliação do fluxo 4D é a quantificação, como eu comentei, tanto do fluxo, do refluxo, isso serve muito para as válvulas, para as artérias, mas o que é mais importante, em qualquer plano e em qualquer vaso da área de interesse. E aqui talvez o mais interessante dessa nova tecnologia, que são as considerações hemodinâmicas avançadas, que a gente vai falar de alguns termos talvez não muito conhecidos de todos, que seria, alguns sim, outros talvez não, que é o estresse de parede. Esse a gente já ouviu falar muito, a gente consegue mais ou menos identificar quais as paredes de um determinado vaso estão sofrendo maior estresse pelo fluxo sanguíneo. A energia cinética, que eu vou comentar mais na frente, a perda viscosa da energia cinética, mapas de pressão e função diastólica, são alguns dos itens de hemodinâmica que a gente pode avaliar de forma não invasiva pelo 4D Flow. E aqui só algumas considerações técnicas. Aqui são os tipos de mapa que a gente pode fornecer a partir da aquisição do 4D Flow. O mapa de velocidade, que é o clássico, a gente vai ver quanto mais veloz for o fluxo, por exemplo, a gente pode identificar ele de forma vermelha, mais quente, ou então mais fria, azul, os mais lentos, e a gente pode, a partir daí, identificar por que aqui provavelmente há algum tipo de estenose aórtica, que é uma aorta torácica, né?
sem análise anatômica, só análise funcional do 4D. Tem a avaliação dos streamlines, que são linhas aerodinâmicas, é uma linha corrente, um caminho traçado por uma partícula que se move com fluxo. Então, os streamlines, na verdade, nos dão a ideia do caminho que o sangue está percorrendo dentro do vaso. Eu vou mostrar por que isso é importante para a gente identificar. A energia cinética é qualquer energia que um objeto possui por estar em movimento. E o sangue, obviamente, tem uma energia cinética, e entender ela, quantificar ela, é importante para a gente perceber o desempenho de fluxo, principalmente no Fontan. A perda de energia viscosa, que é um conceito que para mim era novo, eu não tinha esse conceito até pouco tempo, que ela corresponde à energia cinética que é perdida irreversivelmente, ela normalmente é convertida em energia térmica, devido às forças de fricção induzidas pela viscosidade fluida e pela condição do não deslizamento. Resumindo, é a perda de energia que ocorre pelo sangue estar em contato com a parede ou com ele próprio, pelo fato dele estar turbilhonado ou vorticilar, não fisiológico. E essa perda de energia gera perda de desempenho do fluxo. E a gente sabe que, por exemplo, no caso do Fontan, o que a gente menos quer num coração univentricular, que depende muito de retorno venoso, por exemplo, por contração muscular e pela bomba ventricular única, ainda de perda de desempenho, por exemplo, nas conexões cavo-pulmonares. Então, isso é uma forma interessante de observar como é que funciona o desempenho desses vasos, desses fluxos. E o stress de parede, que é a tensão de cisilhamento, que é expressada por força por unidade de área exercida, de um limite sólido em um fluido em movimento e vice-versa, ou seja, é a pressão que o fluido exerce na parede e que a parede exerce no fluido. A gente pode criar, então, os mapas a partir das variáveis adquiridas no 4D Flow. Dessas, por exemplo, aqui são exemplos de 5 exemplos de mapas que a gente pode apresentar, de pressão, de stress de parede, de perda de energia viscosa, streamlines e fluxo. A gente pode também, além de analisar a imagem do fluxo, aqui são streamlines, por exemplo, a gente pode fazer fusão das imagens tradicionais da ressonância, que é essa cinza aqui que a gente está vendo aqui no fundo, é quatro câmaras de um coração normal, fusionado com as imagens do 4D Flow, no caso aqui em formato de streamlines, para a gente observar os fluxos à medida que a gente vê a função também e a anatomia. Uma coisa interessante também, que é parte da consideração técnica, é a ideia de conservação de massa. Então, isso é totalmente importante para a cardiopatia congênita, porque a partir de um ponto, por exemplo, aqui no ponto A1, eu sei que quanto passou de fluxo aqui, vai passar no ponto A2 ou em qualquer ponto dessa horta. Isso é interessante porque numa análise de fluxo 2D, que a gente já faz há muito tempo na ressonância, a gente teria que adquirir em vários pontos a imagem para ter essa capacidade de analisar conservação de massa. Então, nesse ponto aqui, observem que a linha vermelha e a linha azul, elas têm o mesmo fluxo passando em pontos muito próximos. Isso, obviamente, se isso não fosse verdade, a gente deveria imaginar que há ou erro na minha técnica, ou perda de fluxo aqui por uma colateral, ou por uma janela ortopulmonar, ou seja lá o que for. A mesma coisa serve para pulmonar, em relação a colaterais e tudo mais. Então, a preservação de massa é um conceito importantíssimo na análise de colaterais e de refluxo, e inclusive internamente para eu observar se minha técnica está adequada. A gente faz sempre em normais para ter esse controle. E eu vou falar rapidamente de algumas cardiopatias congênitas sindrômicas aqui, sobre o que a gente pode adicionar. A gente já sabe, eu não vou entrar em detalhe aqui do que tudo que a ressonância pode oferecer, mas sim o que o 4D pode e o que eu entendi que é mais importante em cada uma dessas patologias aqui. Então, na válvula aórtica bicúspide, certamente analisar a válvula aórtica por si não é algo que seja tão importante nesse contexto, visto que o ecocardiograma transtorácico, transesofágico, faz isso de forma excepcional. Lembrando que eu sou ecocardiografista e acredito na ideia de que existe sim uma prioridade do eco em todos os casos,
seja em adultos ou em crianças. Eco First, que é o tema que está sendo batido aí para a gente não pular etapas, né? Mas, então, por que eu acho que a ressonância pode adicionar informações? Não necessariamente, obviamente, em janelas muito limitantes, o eco pode deixar a desejar em algumas análises, principalmente em refluxo aórtico, mas o que eu acho que a gente pode auxiliar é na deformação da aorta ascendente, e aí entra também o conceito de, inclusive, de cirurgias como Bentall de Bono associadas às trocas valvares aórticas. Então, é algo muito importante entender os pacientes que estão em mais risco. A gente vê diariamente na nossa rotina, talvez uma das cardiopatias mais comuns, né, a bicúspide, e a gente vê muito paciente que vive muito bem e nunca evolui com dilatação da aorta torácica, e alguns pacientes que vão para a cirurgia de Bentall. Então, o que provavelmente está associado a isso? Provavelmente está associado ao fluxo da aorta. Talvez existem teorias aí de alterações morfológicas na aorta torácica nesses pacientes, talvez até doenças de origem hereditária e tal, mas o que a gente provavelmente tem de maior evidência é o fluxo, o tipo de fluxo que aquela válvula bicúspide ocasiona na aorta ascendente, gerando ou não dilatações, e quando gera, onde gera. E isso tudo está associado ao que a gente já comentou do shear stress na parede e direcionamento de fluxo. Bom, o fluxo helicoidal sistólico excêntrico na aorta ascendente está associado ele é dependente do tipo da fusão das válvulas. A gente tem o tipo 0, que é aquela realmente bicúspide, tipo 1, essa classificação ela varia, tem muitas mudanças recentes, mas essa aqui é a que eu tenho levado em consideração. É o tipo 1, que é a fusão da direita e à esquerda, e o tipo 2, a fusão de duas... Perdão, o tipo 1 é a fusão de uma fusão, e o tipo 2, duas fusões, né? No tipo 1, você tem a RL, a RN, a NL, e aí pronto. A fusão direita, que é considerada a fusão da cúspide direita com a atrioventricular, com a direita com a esquerda, ela é a fusão mais comum e ela está associada a um jato direcionado para a parede direita anterior. Assim como a gente observa, é onde o estresse da parede é mais comum, é nessa parede anterior direita. A dilatação isolada da raiz é mais comumente observada nesse tipo de BAV, de válvula bicúspide. E é também nesses pacientes que a gente observa mais insuficiência aórtica. A fusão direita não coronariana é um jato dirigido posteriormente e o envolvimento mais comum do arco aórtico, que aí envolve a origem de troncos supraórticos. O aneurisma da aorta ascendente sem dilatação radicular, normalmente, nesses pacientes. O tipo 0, que é aquela bicúspide verdadeira, ela tem normalmente calcificações e ela está bem mais associada a estenose aórticas mais graves. Então, os três tipos principais de dilatação secundárias à válvula bicúspide são o tipo 1, que é a dilatação tubular, o tipo 2, que é a dilatação distal mais próxima do arco, e o tipo 3, que é a dilatação radicular isolada. E é por isso que a gente identifica, né? Na tipo direita e esquerda, o fluxo ele vai nessa direção, à direita e para frente. E é aqui que a parede sofre, nesse ponto, e é aqui que ela dilata. No tipo RN, ela dilata mais acima e mais posterior. E é por isso que ela compromete mais a aorta, sem tanto a raiz e talvez o arco aórtico também. Bom, então, talvez o fluxo 4D, talvez não, isso já está bem documentado, o fluxo 4D ele tem a capacidade de prever esses pacientes que vão talvez precisar mais de cirurgias de tratamento de aorta ascendente. E certamente esses pacientes devem ser bem analisados para que não sejam tratados tardiamente ou então que não sejam sequer tratados, né? Então, obviamente que a gente precisa aí determinar a dilatação, diâmetro de aorta ascendente indicativa de cirurgia, isso está mudando cada dia mais, mas seria certamente um indicativo, um analisador de risco, né, de cirurgia para esses pacientes.
Coarctação da aorta, mais uma vez, análise visual pelo eco, pela própria tomografia, pela ressonância anatômica, ela já é essencial para esse diagnóstico, não requer uma análise de fluxo 4D para dar esse diagnóstico, mas sim, principalmente em adulto, a análise da repercussão hemodinâmica desses pacientes. Eu vejo muito no dia a dia, quando avaliamos a coarctação em adultos, se a cirurgia, o cirurgião ele fica na dúvida, será que devemos ou não operar? O cara já está aqui com 40 anos, 35 anos, 25 anos, e será que a gente vai operar? Se não operar, às vezes o paciente evolui com insuficiência cardíaca, insuficiência aórtica e tudo que a gente conhece. E às vezes ele pode não operar e evoluir sempre bem. Então, um dos indicativos que o paciente deve operar a coarctação é se ele tem ou não fluxo invertido nas colaterais das vertebrais. Então, o que a gente pode fazer, utilizando aquele conceito de conservação de massa, é observar se o que ocorre fisiologicamente, que é a diminuição do fluxo ao redor da aorta descendente, ocorre. Ou se ocorre o contrário, o aumento do fluxo durante a aorta ascendente, o que me sugeriria o fluxo invertido. E se o fluxo está invertido é porque realmente a estenose ela é hemodinamicamente significativa e isso provavelmente vai gerar repercussão no coração desse paciente. Então, esse é um aumento de 20% do fluxo pós-coarctação, normalmente quando a gente adquire a aquisição lá na transição tóraco-abdominal, esse fluxo ele deveria estar até 20% menor e se a gente observar que ele está 10 a 20% maior, isso é um forte indicativo de que a estenose é sim hemodinamicamente significativa. Outra coisa que a gente pode auxiliar é na quantificação direta de colateral. Por exemplo, numa colateral como essa dessa mamária aqui, que a gente consegue fazer quantificação. Lembrando que se estiver dentro do nosso volume 3D, eu quantifico. E eu sei quanto de fluxo está passando aqui num ciclo cardíaco, por exemplo, para ter uma ideia se isso é ou não significativo, essa colateral. Shunt direita e esquerda. Para começar, é uma publicação agora de 2021 que comparou a ressonância 4D com cateterismo. E o resultado foi de que a validação é de que há uma excelente correlação entre os dados adquiridos pelo cateterismo e pelo fluxo 4D. Mas isso também é feito pelo eco e até pela ressonância não 4D. Mas a gente precisava dessa confirmação de que realmente o 4D vai ter essa capacidade de analisar, por exemplo, o fluxo da pulmonar, o fluxo da aorta, no mesmo momento, e observar se há ou não, por exemplo, o fluxo aumentado da pulmonar, indicando hiperfluxo pulmonar, por exemplo. Além disso, ela ajuda também na identificação das próprias patologias, da CIA, da CIV. Eu tenho alguns exemplos aqui de canal arterial aberto, né? Uma CIV aqui, e uma outra análise, que essa é até mais avançada, eu trouxe até como curiosidade, não é o que a gente vai fazendo no dia a dia, mas que é a análise de fluxo intracavitário, por exemplo, no pós-operatório de defeito septo AV total. Um dos grandes problemas do defeito septo AV total é a válvula AV esquerda, ela fica insuficiente no futuro. E um dos indicativos, um dos preditores desse evento é um fluxo turbilhonado com ângulo, uma angulação maior do que aquela que a gente observa no fluxo fisiológico, aqui dentro do coração, ou seja, a gente não está falando aqui de vaso nem de válvula, a gente está falando de análise de fluxo intracavitário. Isso, para mim, acho que é a nova fronteira que a gente vai cada dia mais observar na análise do fluxo 4D. Além disso, a gente também observa, ela ajuda facilmente a observar os fluxos anômalos de uma anomalia de drenagem, por exemplo, inclusive quantificando quanto cada uma dessas válvulas, desses vasos anômalos estão contribuindo no hiperfluxo pulmonar, por exemplo, na drenagem anômala de veias pulmonares. Aqui, mais uma vez, aqui é uma cimitarra e a gente pode fazer, por exemplo, quantificar o fluxo do sequestro pulmonar que está acontecendo nesse lobo inferior esquerdo aqui. Tá? Então, são informações que podem ou não gerar, adicionar cirurgias e procedimentos, né, durante o tratamento. Na tetralogia de Fallot também a gente tem algumas coisas interessantes, analisar fluxo e refluxo pulmonar. Hoje a ressonância já é o padrão ouro usando o 2D,
vai melhorar com 4D, porque o 2D a gente faz plano a plano, no 4D a gente pode fazer qualquer plano, e isso é importante porque às vezes a gente não observa a maior velocidade adquirindo apenas um plano, e aqui a gente pode escolher o ponto de maior velocidade, a gente faz um mapa de fluxo, vê onde há maior velocidade e adquire a informação ali. Assim como o refluxo pulmonar também. Certamente vai ser o padrão ouro para refluxo pulmonar, indicativo de REOP em pacientes com Fontan, como a gente já sabe. Avaliar o fluxo na artéria pulmonar. Pardon? Desculpa. Bom, o fluxo vorticilar pulmonar foi associado à hipertensão pulmonar, então é um achado indicativo de hipertensão pulmonar em pacientes com Fontan, com Fallot. O fluxo turbulento pode contribuir para o desenvolvimento do remodelamento e inflamação endotelial do VD, que aí também é a avaliação de fluxo intracavitário, e a avaliação da função diastólica do VD, mesmo com refluxo pulmonar importante, através do fluxo 4D. Aqui são alguns exemplos, por exemplo, de aceleração de fluxo na supravalvar, indicando estenose. Aqui é o famoso vórtex na pulmonar, isso aqui está associado à hipertensão pulmonar e dilatação importante da artéria pulmonar. E aqui o refluxo pulmonar, que a gente vai quantificar também de forma muito interessante. Então, o Fallot, além da gente fazer toda a análise vascular, que já é a tradicional nossa, as novas aplicações são de análise intracavitária para identificar os pacientes que vão remodelar mais, que vão fazer, que vão ter maior repercussão hemodinâmica intracavitária. Para terminar aqui, antes do Fontan, a transposição. Aqui é rápido, porque não tem muita coisa. A análise, mais uma vez, anatômica, ela já é muito bem feita pela tomo, eco e ressonância tradicionais. Aqui a ideia é análises hemodinâmicas um pouco mais avançadas. Por exemplo, no caso do switch arterial, do JATN, a gente observar os refluxos aórticos, que também é um problema relativamente comum no pós-operatório desses pacientes, e ela tem uma análise muito semelhante ao do 2D e ao do eco. Então, é algo que a gente pode depois auxiliar de forma adjuvante. Mas também análise de estenose do redirecionamento do CN Mustard, por exemplo. É possível que a gente também consiga, com o fluxo 4D, observar onde há restrição de fluxo, quanto é que de fluxo está ocorrendo ali pelas canulações, pelos redirecionamentos ali do CN. Bom, a conexão cavo-pulmonar total, eu não vou ficar aqui repetindo o que eu sei que vocês já conhecem, porque inclusive é da área de vocês, o pós-operatório, né? Depois de nessa publicação aqui, que foi recente do American Heart, que foi eles fizeram uma grande revisão sobre o Fontan, e eles trouxeram essa informação de que depois da cirurgia mais recente, a cirurgia, o TCP, a conexão cavo-pulmonar total propriamente dita, né, que é a conexão extracardíaca, com fenestração ou não, ela tem tido melhores resultados, né, de sobrevida nos pacientes pós-operatório de Fontan. Isso provavelmente associado a outras evoluções tecnológicas durante o ato operatório, o perioperatório, mas certamente isso está demonstrado que essa é a cirurgia de escolha, a não ser salvo alguma outra necessidade técnica específica do momento da cirurgia, né? A gente sabe que o grande problema do coração univentricular, no caso da conexão cavo-pulmonar total, é que a gente vai abrir mão total de um segundo ventrículo e ela vai viver com um ventrículo sem um ventrículo subpulmonar, seja ele direito ou esquerdo ou indeterminado, esse ventrículo único. Essa ausência de um ventrículo subpulmonar faz com que esse paciente ele viva em eterna alta pressão venosa e baixo débito. Eu achei esse conceito espetacular, porque isso é o conceito basicamente de insuficiência cardíaca. Então, é como se nosso paciente do conexão cavo-pulmonar total ele fosse conceitualmente um paciente de insuficiência cardíaca já no ato cirúrgico. Bom, a ressonância ela já é indicada, eu até me surpreendi com esse documento, eles indicam que seja feito a cada 3 anos, independente de qualquer coisa, em todo paciente com Fontan, e isso também independente de 2 a 3 anos, né? Em criança, 3 anos, e em adultos, 2 a 3 anos, adultos e adolescentes, independente da evolução do paciente.
A TC não, ela depende de indicação clínica específica. Bom, quando eu comentei com vocês das considerações hemodinâmicas avançadas, que a gente pode fazer no 4D Flow, a gente, basicamente, para o Fontan, nossa pesquisa hoje é uma pesquisa sobre a análise de fluxo de função diastólica em pacientes com Fontan. E também a gente está fazendo análises adicionais de desempenho de fluxo nas conexões e de retorno de fluxo. Então, a gente analisa quanto está chegando pela veias cavas, quanto está passando, conservação de massa nas pulmonares, depois quando está retornando pelas veias pulmonares e quanto está saindo pela aorta. Tanto a análise do inflow, da conservação de fluxo e do outflow. Mas a pesquisa principal agora é a análise de função diastólica. Então, por que a análise da função diastólica é importante nesses pacientes? Nós estamos falando de um paciente que está, como eu comentei, sem ventrículo subventricular, subpulmonar, com drenagem ou com pressão venosas altas, contínuas, e dependendo quase que exclusivamente para o retorno venoso de uma boa condição muscular sistêmica, periférica, da bomba ventricular univentricular. Qualquer indisposição, qualquer perda de desempenho desse fluxo venoso, seja nas conexões cirúrgicas, por trombose, e por qualquer questão de estenose, ou por perda de função, por aumento da pressão diastólica, atrial e ventricular, gera certamente piora significativa na clínica e nas condições desse paciente. Lembrando que o Fehling-Fontan, que é um conceito que eu pesquisei bastante, até hoje eu não vi vamos dizer assim, eu não vi como seria o termo, me desculpe, quando todos concordam, não há ainda uma concordância. Conceito. Como é? Consensos. Consenso, faltou a palavra. Então, não há um consenso exato, mas certamente tem a ver com a falência hepática, a falência renal e também a falência cardíaca, né? Então, que são situações que estão muito associadas com essa perda de desempenho do fluxo, porque provavelmente, existem diversas teorias, mas uma delas que cresce forte é a de uma culpa, uma origem dessa disfunção na disfunção linfática que decorre da perda de desempenho venoso, né? Então, certamente, entender melhor a fisiopatologia desse caminho vai abrir mais possibilidades, né? Então, a ressonância e o 4D ela vai poder auxiliar na avaliação dos shunts, se há ou não se as conexões estão se tem ou não estenose. Por exemplo, aqui há uma estenose na conexão cavo-pulmonar, aqui também, né? Se o desempenho do fluxo na conexão cavo-pulmonar total, se ela está com um bom desempenho energético, vamos dizer assim, a gente pode falar de colaterais. A gente sabe, por exemplo, que as colaterais elas estão também muito associadas com essa perda de desempenho, com a disfunção do Fontan, com a perda da função do Fontan. A gente pode, inclusive, analisar fenestrações, que são estratégias usadas por vocês cirurgiões para... Eu não sei se todos aqui são cirurgiões, mas eu estou tratando como sim, né? Inclusive para despressurizar, né, essas cavidades direitas, e essa pressão venosa. A gente pode, por exemplo, observar como é que está o desempenho dessas fenestrações durante o fluxo, do paciente. Certamente isso é um demonstrativo de como é que está essa pressão. Função diastólica, que é a minha função principal, e os refluxos valvares. Então, aqui são alguns conceitos importantes. A distribuição de fluxo no Fontan ela é assimétrica, e é difícil que não seja assim. O fluxo, ele normalmente é preferencial da veia cava superior para a artéria pulmonar direita, e na cava inferior o fluxo é mais balanceado. Quando a gente observa desbalanço no fluxo da cava inferior,
isso normalmente está associado à formação de colateral, porque há pressão maior inferior. Então, observar se o fluxo está, vamos dizer assim, balanceado, já é um indicador de presença ou não de colateral. E a perda de energia, quando a gente analisa, por exemplo, a perda de energia viscosa dentro da tubulação da conexão cavo-pulmonar total, é um fator importante no desempenho hemodinâmico. Essa publicação, ela utilizou a ressonância U4D Flow para testar a hipótese de que pacientes que têm essa perda de desempenho no Fontan, do fluxo que entra pelas veias cavas e que sai pelas pulmonares, se ele estaria associado com pior desempenho anaeróbico, utilizando o limiar anaeróbico como um marcador de capacidade aeróbica, né? E foi sim demonstrado isso, que quanto pior tiver o que eles entenderam como IPL, que é o índice de perda de desempenho, perda de força, né? De loss power, de power loss, que foi analisado utilizando esse fluxo e velocidade pelo 4D Flow, se associou com pior desempenho no VAT, né, no limiar anaeróbico desses pacientes. Foi a primeira experiência em vivo desse tipo. E aqui, só alguns exemplos, essas imagens estão meio feinhas, mas eu ainda não posso divulgar nada com imagem oficial ainda, a pesquisa ainda está em andamento, mas aqui é um exemplo da analisando a conexão, aqui é o tubo extracardíaco, e podem observar que o fluxo é bem laminar nesse paciente, não à toa esse paciente está com um Fontan muito bom, ele está evoluindo. A gente aqui faz mapa T1 de fígado, avaliação de, inclusive, teste ergospirométrico, avaliação laboratorial completa, eco, todas as imagens derivadas do eco, e a gente consegue observar como é que é o turbilhonamento do fluxo na conexão. Lembrando que, curioso, que o Fontan ele chega a um certo ponto que ele vira tipo um cruzamento de 4 vias, né? As duas cavas e as duas pulmonares. E é interessante perceber que talvez a engenharia de tráfego aí, de alguns países, inclusive, tenha sido baseado nessa ideia de hidrodinâmica, que, de fato, existe um vórtex aqui no meio, né, que é chamado um vórtex fisiológico, é um vórtex em que não há grande perda de energia, não há grande aumento de velocidade, e o fluxo é realmente um vórtexinho aqui no meio. Agora, quando esse vórtex apresenta aceleração de fluxo, turbilhonamento, ele é considerado um vórtex não fisiológico, e isso está associado à perda de desempenho. Então, é assim que a gente observa, por exemplo, perda de desempenho nesses casos. Aqui é só mais um exemplo da mesma coisa, desse ponto aí da avaliação da estante. E aí, como perspectiva de futuro, existe a possibilidade da gente fazer, por exemplo, 4D Flow já no paciente dentro, no feto, né? E já começar a observar esse desempenho de fluxo lá dentro. Lembrando, como detalhe, que a ressonância 4D Flow, ela idealmente deve ser feita pós-contraste, mas não é obrigatório que seja feita pós-contraste. O contraste ele vai auxiliar na qualidade da imagem. Então, ela pode ser feita, por exemplo, em pacientes, em fetos, sem uso de contraste, que seria uma contraindicação relativa aí, né? Bom, é isso. Excelente, Jorginho. Eu vou respeitar o nosso horário, lembrando que Jorge está na França, então ele está 5 mais, então daqui a pouco dá meia-noite para ele, por isso que a gente trouxe essa reunião para um horário pouco convencional. Eu vou abrir para os colegas que quiserem discutir, mas lembrando que às 19 horas a gente vai fechar. Eu queria fazer algumas considerações assim, da impressão. Houve muita movimentação em relação à imagem no Congresso Mundial. Alguns colegas, a gente estava lá agora em Washington, e eu participei de muitas mesas. A primeira consideração que eu faço é que, a partir desses modelos de reconstrução volumétrica em 4D, pode-se partir para modelos avançados de Causal Simulation, que seria exatamente pegar as imagens e transformá-las em soluções virtuais e analisar várias soluções virtuais.
Uma das soluções virtuais do Fontan que pode ser feito é tratar o Fontan com a bifurcação. Você sair da veia cava, sair da cava inferior e bifurcar 2 ramos para anastomosar em ramos esquerdo e direito, e com isso você evita a formação de um vórtex central. Essa é a primeira consideração que eu queria que você falasse um pouco sobre o tema. E a segunda é assim, a nossa ansiedade aqui no Brasil em compreender qual é o próximo passo para que a gente tenha o software aqui para poder ser utilizado com essa análise. Vou lhe fazer uma pergunta em público, eu já lhe fiz no privado essas semanas aí atrás, se a gente adquirindo as imagens normais, a gente consegue transformá-las para fazer uma análise na plataforma que você trabalha. Bruno, valeu aí pelas perguntas. Eu acho que, assim, primeiro eu vou responder essa em ordem invertida aí. Já existe no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sei que tem gente fazendo pesquisa lá, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e tem em São Paulo também, não sei nos outros locais. Eu sei que lá na Bahia a gente ainda não tem, mas vamos ter, né? Em breve já temos, porque isso requer que você compre o software, o hardware, o hardware não, é o software para ser adicionado no hardware, que é a ressonância. Então a gente pode adquirir esse software e adicionar nas máquinas que já existem, não precisa ser uma máquina nova, diferente, mas precisa desse software, né, de aquisição. Então esse exame precisa ser adquirido sobre esse prisma aí, senão ele não funciona. E eu acho que ele vai, em breve, ser... A gente vive um problema que a imagem tem já há alguns anos, que as fontes pagadoras elas não querem adicionar custo nessas metodologias. Então, o Eco vem sofrendo com isso, quando veio o Doppler, quando vem agora quando vem a análise de strain, quando vem a ressonância, quando vem a avaliação de fluxos e tudo mais. Então, a gente tem hoje, eles não adicionam custo, não adicionam pagamento para essas tecnologias novas, a empresa vai ter que investir nessa tecnologia e talvez não tenha um retorno disso. Então, é por isso que é um pouquinho mais lento do que a gente gostaria. A impressão que eu tenho é essa, né? Em relação à sua pergunta, eu admito que eu não sabia dessa possibilidade de fazer essa cirurgia já bifurcando lá embaixo, mas me parece interessante exatamente porque a gente tem visto nessa minha pesquisa que eu fiz até para dar aula e para fazer o pós-doc, é de fato ali onde tem um dos grandes problemas, que é aquele vórtex que é como se fosse assim, vamos dizer, alguns pacientes têm um vórtex como se fosse uma rotatória na Suécia, em Estocolmo, e outros têm uma rotatória, sei lá, em Salvador, no Rio de Janeiro. Então, aquela rotatória que o povo passa por cima, atravessa, bate o carro e não respeita. Então, esses que têm a rotatória com esse fluxo, com esse vórtex não fisiológico, eles certamente não têm desempenho bom, e a gente está entendendo que eles trabalham num limite de desempenho exatamente porque não tem um ventrículo subpulmonar, né? Então, acho que sim, a ressonância o 4D pode ajudar nisso daí, a identificar esses pacientes que, inclusive, em reversão da cirurgia, né? E se realmente se for algo tão importante, e na reversão de cirurgias antigas, como a conexão átrio-pulmonar direta e tubos intracardíacos e tudo mais. Vou abrir para a audiência no chat, podem colocar perguntas aqui, coloca o nome de vocês, que eu repasso. Pedro, tô Fábio. Jorge, parabéns, eu acho que foi uma palestra muito interessante para a gente conhecer as possibilidades e o emprego dessa nova tecnologia. Eu queria que você falasse alguma coisa para os pequenos vasos. Eu me interesso muito pela origem anômala de coronária esquerda. E eu digo isso porque sempre a gente tem aquela dúvida se aquele miocárdio ele vai se reverter ou não, né? Normalmente a gente encontra uma disfunção ventricular importante com insuficiência mitral. Aonde esse 4D Flow poderia nos ajudar
premeditando o que vai acontecer na hora que a gente restabelecer o fluxo anterógrado. Se isso já é possível, como está isso, Jorge, por favor? Mais uma vez, parabéns pela aula. Seria como se fosse a origem anômala na pulmonar, Alcapa? Isso, exatamente, exatamente. Veja, eu acho que a fronteira que vai marcar, para mim, a explosão dessa tecnologia é quando eles tiverem acurácia na coronária. Ainda não é o caso. Vasos tão pequenos, a gente ainda tem dificuldade, apesar de já terem algumas pesquisas sobre isso. Não vi específico sobre a Alcapa, peço desculpas aí, vou até pesquisar para ver se tem alguma coisa, porque esses vasos são maiores, né? Nessas anomalias eles ficam bem dilatados, fisturizados, então pode ser que tenha sim alguma coisa já sobre isso, e na minha pesquisa eu não me deparei com isso. Mas eu acho que quando tiver acurácia para imagens tão pequenas, a gente vai ser utilizado rotineiramente nas análises de coronária, por exemplo, em adultos com coronariopatia, por exemplo, é a fronteira perfeita. Boa noite a todos. Pode perguntar aí? Claro, eu abri o microfone aí, com certeza. Doutor Ulisses Crote aí, por favor. Boa noite, parabéns pela aula aí, Jorge. Foi excelente aula. A gente estava operando e a equipe cirúrgica ouvindo lá, assistindo a aula em cirurgia, agora que eu consegui sair e vim. Gostei muito daquele momento que você falou sobre a coarctação de aorta. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o quanto tem número de corte, sobre qual momento que a gente... Claro que o fluxo das intercostais está reverso e tal, papapá, tudo. Se pudesse comentar um pouquinho mais, o que a gente tem já com o fluxo, com esse teu material que você estuda, e o que a gente tem de concreto que pode ajudar na coarctação de aorta? Bom, o que tem de concreto é uma publicação até antiga, que usava até o 2D, que ela observava o aumento do fluxo na transição tóraco-abdominal, onde a gente deveria observar redução do fluxo. E esse aumento de fluxo, quando ultrapassava mais que 20%, ou seja, vamos supor que eu identifiquei na via de na saída, logo acima da válvula aórtica, eu identifiquei 100 ml. Perdão, Aí, depois no arco aórtico, eu tenho uma perda para as supraórticas. E aí, imediatamente após as supraórticas, eu observo 50 ml. Se eu identificar um aumento de 20% na transição tóraco-abdominal, isso está indicando que essa coarctação ela está gerando fluxo reverso e essa estenose é, sim, significativa. Isso certamente não vai ter muito benefício para a criança, aquelas cardiopatias congênitas em crianças recém-nascidas, que a gente vai ali observar mesmo a condição do canal e outras coisas, mas em adultos, em que tem aquela dúvida, a estenose anatomicamente ela não parece tão grave, mas o paciente está evoluindo com hipertrofia, está evoluindo com disfunção valvar e tal. Essa não seria certamente, a gente não tem, por exemplo, um estudo com um N muito grande, avaliando estratégias diferentes, mas ela é um indicativo de que aquela estenose ela é hemodinamicamente significativa. Então, certamente ela vai servir de apoio para a decisão de operar o paciente. Não sei se foi claro aí. Jorge, parabéns pela sua aula. A minha pergunta é direta e reta. A gente tem muita dificuldade de fazer ressonância aqui nos nossos serviços pela questão do tempo do exame, crianças pequenas, a questão de anestesia dessas crianças para ficarem dentro da máquina. Qual é a sua sugestão? Máquinas melhores, exames com protocolos mais rápidos? Ou como que a gente faz para adquirir essas imagens? Porque isso às vezes acaba fazendo a gente optar pela angiotomografia, que dá muito menos, né, muito menos informação do que a ressonância. A gente, inclusive lá na Santa Casa, a gente teve que fazer uma reunião para decidir, de fato, fazer tomografia em quase todos, salvo nos casos em que a gente considera extremamente importante a ressonância, no caso de Fallot, pós-operatório de Fallot e tal. Então, no caso de um Fontan como esse, eu acredito que a tomografia ela vai ser de pouca informação, né? Então, protocolos rápidos, focados naquilo que a gente precisa,
e deixar realmente a ressonância para casos em que a gente identifica de fato o benefício. Então, na análise de volume do ventrículo direito, na análise de refluxo pulmonar e no caso do Fontana, o desempenho da conexão. Seria essa algumas das principais, pensando rapidamente aqui. Então, teria que ser isso. De fato, para o resto, a angiotomo quase que resolve na maioria, quase todos os outros casos, né? E acaba sendo com anestesia mesmo, né? É difícil fazer em criança também, né? A gente faz com anestesia. Agora, lembrando que vocês estão operando cada vez melhor e essas crianças estão virando adultos, né? E a gente está fazendo neles também. Então, a gente, nos adultos, a gente pode fazer, e aí eu acho que também. Inclusive, a minha pesquisa é em adulto, né? A menor de 17 anos para cima. Então, eu acho que é outra coisa que a gente tem que se preocupar, que cada vez mais a gente vai ter esses adultos para tratar, e é lá que provavelmente vão ocorrer essas conversões de cirurgia e de adoções de novas cirurgias, e se for o caso, né? Então. Mas eu concordo, tem que ser com anestesia, é um limitador. Fábio? Parabéns pela aula, as imagens são fantásticas, eu acho que isso tem um campo muito promissor aí na avaliação dos pacientes portadores de cardiopatias congênitas, nos adultos portadores de cardiopatias congênitas. Acho que exatamente na área que você está pesquisando, a gente sabe que os pacientes que têm colaterais pacientes com Fontan que tenham colaterais arteriovenosas ou venovenosas, ou arteriopulmonares, essas colaterais comprometem muito o funcionamento, né, do Fontan, e existem pouquíssimos trabalhos na literatura no sentido de dizer qual paciente vai se beneficiar da embolização pré-operatória dessas colaterais. Gostaria de saber se tem algum trabalho nesse sentido para tentar definir qual o paciente que vai se beneficiar dessa embolização prévia, um Fontan, ou no caso de um failing Fontan, uma embolização pré-transplante, que a gente vai às vezes precisa indicar um transplante para um failing Fontan. Gostaria de saber se tem alguma investigação nesse sentido. Não vi na nossa revisão aqui nenhuma publicação significativa nesse sentido, inclusive essa é uma das coisas que a gente está fazendo. Infelizmente eu não vou conseguir fazer até o fim sozinho aqui, então eu dei início nessa análise porque eu estou focando mais na parte de disfunção diastólica, mas como eu comentei, a gente pode identificar a colateral, que é interessante, é legal, é até bonito de mostrar as imagens, mas é pouco prático, porque a maioria das colaterais são pequenas, inclusive linfáticas. Existe algo aí do mundo linfático, que é quase um mundo quântico, né? Que a gente brinca aí desses filmes que estão aparecendo. Então, é um mundo à parte, e quando a gente analisa, por exemplo, se você for pensar que eu tenho a capacidade, com uma boa acurácia, de ver quanto de fluxo eu tenho saindo da aorta, e quanto de fluxo eu tenho retornando pelas veias cavas, e quanto de fluxo eu tenho passando em cada um dos pontos que me interesse para eu analisar, por exemplo, a qualidade da minha análise e de quanto de conservação de massa eu tenho, né? Eu posso dizer, por exemplo, quanto de colateral eu posso estimar. Eu não vou lhe dizer exatamente quais são as colaterais que estão gerando aquilo, mas qual o volume de colateral provavelmente eu tenho nesse paciente, né? Então, se eu conseguir enxergar uma colateral muito grande, certamente o cateterismo vai também isso melhor do que a gente até, mas eu posso já fazer vamos dizer assim, um rastreio para o cateterismo já depois indicar essas colaterais que vão ser obstruídas, mas certamente a gente pode quantificar. Isso que eu acho que é a grande vantagem desse método, é quantificar, estimar quanto de colateral está sendo perdido aí de fluxo nesses pacientes. Jorge, só para exemplificar isso para a gente é muito pragmático. Assim, um coração normal, ele tem 100% de aquisição de 0% de ausência de perda de massa,
ou ele perde alguma coisa? E quantos por cento um coração de Fontan, em média, tem de perda de massa em percentual? É percentual que você usa? Não, então, isso daí é o que a gente está tentando identificar. Eu não sei lhe dar esse número agora. É uma excelente pergunta. É a pergunta, na verdade. Perda vai ter, não há dúvida. Até porque vai ter perda que a gente não sabe nem de onde é. No paciente, a gente tem alguns controles normais e a gente já observou que não é 100%. Mas não é uma perda significativa, entendeu? Até porque o próprio método, ele tem essa dificuldade, né? A gente não tem um método perfeito ainda. Então, a gente usa até no normal para saber quanto meu fluxo, quanto minha aquisição foi boa. Então, a gente sabe, por exemplo, que o paciente que se mexeu, o paciente que às vezes tem um tecido adiposo muito grande, questões técnicas específicas podem gerar uma qualidade de imagem pior. Então, isso por si só já gera uma diferença de fluxo, que não é por perda de colateral. Mas, a gente, certamente, a perda de colateral. E aí, não é nem saber quantos por cento, entendeu, Bruno? Eu acho que a perda de 5%, 10% talvez seja até considerado normal. Mas quanto é que é a perda que vai estar relacionado com Freire e Fontan? Isso é que eu acho que é a marcação importante que a gente vai ter que buscar aqui e vai ser feito, está sendo feito. Feito, eu vou abrir para a última pergunta, depois a gente vai encerrar. Doutora Beatriz, por favor, pode ativar seu som. Beatriz Furlaneto quer fazer uma pergunta. Oi, Jorge. Oi, pessoal, tudo bem? Olá. Então, eu achei muito interessante na tetralogia de Fallot, quando a gente faz ampliação, esse vórtex que você falou na insuficiência e como que isso pode influir na evolução, né, desses pacientes para uma reoperação mais precoce. Porque uma coisa que a gente vê muito é que alguns pacientes, eu não consigo determinar a diferença entre as ampliações que a gente faz na via de saída, nesses pacientes onde a gente precisa ampliar, e o tempo de necessidade de reoperação, porque alguns pacientes chegam numa dilatação mais precoce, às vezes com 4, 5 anos de cirurgia, e outros evoluem mais tardiamente. E eu já tentei relacionar, não, eles têm estenose, por isso que o ventrículo ficou hipertrófico, não dilatou tanto. Mas isso não é assim tão simples. Então, eu achei super interessante essa análise, a gente poder analisar e que isso direcione um pouco mais o nosso tratamento. Porque a tentativa de não ampliar, a gente faz, sempre tenta, né? Mas às vezes isso não é possível. Então, como tratar, como ampliar, quanto ventriculotomia, quanto que a gente... para tentar otimizar em tempo, sabe, de reoperação. E eu acho que é isso que você está tentando mostrar, né? O Fallot, ele certamente, dos que eu observei aqui, na minha pesquisa, é um dos que tem mais publicações já, até para eu ser também uma dessas cirurgias cianóticas a mais comum, né? Mas, assim, uma coisa muito interessante, que foi até um aprendizado de uma tese de doutorado que eu vi aqui, na aorta ascendente, e também aí é um paralelo na pulmonar, o fluxo desse vórtex, esse fluxo turbilhonado, ele, na verdade, funciona como se você tivesse, por exemplo, em um certo ponto da pulmonar, tem um fluxo subindo e o outro descendo ao mesmo tempo. E isso não é quantificado como refluxo pulmonar, porque isso não chega a gerar um refluxo na válvula. Ele é um refluxo interno. Isso certamente está associado a um pior desempenho desse fluxo e a dilatação da pulmonar. Isso, a mesma coisa acontece com a aneurisma de aorta ascendente, por exemplo. Então, quanto mais fluxo ocorre descendente nesse ponto que você opte por identificar, pior é a dilatação e pior é a evolução desses pacientes. Então, a avaliação desse vórtex na artéria pulmonar, ela já está associada a pior evolução, hipertensão pulmonar e a dilatação do ventrículo direito e tudo mais, antes mesmo da gente observar a insuficiência pulmonar importante, que é
ou disfunção do ventrículo direito, que acaba sendo já o fim de linha e que é o que acaba a gente buscando para indicar a REOP, né? Então, talvez seja, mais uma vez, o que eu estou falando aqui é muita promessa, eu não tenho ainda, eu tenho muito mais promessa do que de fato, e cirurgião eu sei que são pessoas muito mais pragmáticas do que a gente que é clínico, que adora fosforilar sobre as coisas, mas assim, de certo modo, eu acho que sim, eu acho que vai ser uma coisa que eu acredito, né? Não, eu estou há 1 ano e 2 meses aqui, 3 meses aqui para aprender isso, e porque eu aposto muito nessa técnica para isso principalmente na parte de cardiopatia congênita. Eu queria passar a palavra agora para Fábio. Já são mais de meia-noite, já é mais de meia-noite lá em Paris. Agradecer demais você, Jorge. Espero lhe ver dentro em breve, que eu sei que você vai estar retornando. Espero que você tenha aproveitado sua experiência aí, como eu tive a minha, é uma oportunidade extraordinária. O Jorge Pompidou, para quem não sabe, é um hospital europeu, um hospital gigante. Os primeiros serviços de Gucci oficialmente vieram de lá. Meu ex-chefe, Pascal Voet, foi para ir para assumir o serviço de Gucci uns anos atrás. Não sei se ele já se aposentou, tem 2 anos que eu não vejo. E, enfim, é extraordinário. Eu também aposto. Eu aposto que nem você. A gente vai entrar numa nova era de conhecimento. E essa palavra vórtex aí já é uma velha amiga nossa. Recentemente a gente fez um trabalho. Eu fiz de novo aqui a banda ventricular. E a banda ventricular, a abertura da banda ventricular, ela é toda baseada, as ressonâncias daquela época já falam do vórtex do coração. A ponta do coração é uma hélice espiral e é um vórtex também. Então, essas energias, elas são universais, né? No DNA, nas galáxias, na hidrodinâmica, na hemodinâmica, então seguem os mesmos princípios de física. Agradecer a todos os participantes, todo mundo que entrou, aos meus colegas queridos aí do departamento, ao nosso presidente, doutor Pedro, doutor Fábio, e vou passar a palavra para o nosso presidente aí do departamento da parte científica, doutor Fábio, para encerrar contigo, fazer as considerações finais por causa do horário. Eu sei que você precisa já encerrar também aí. Agradeço a todos a presença. Muito obrigado. Parabéns, doutor Bruno, parabéns, doutor Jorge. Rapidinho, todo mundo interessado, eles queriam ter um e-mail para contato. Você pode passar para nós aqui, para até mesmo para a gente divulgar? Eu botei aqui, ó, deixa eu ver se eu expor aqui, eu acho que... Parabéns, doutor Aqui Jorge, pode encerrar. Estão vindo aqui meu e-mail, não? O e-mail e as... Sim. Pois então, a gente encerra aqui, por favor, vocês printem a tela de vocês aí, tem todas as redes sociais aí do Dr. Jorge, e queria agradecer a todos e boa noite. Muito obrigado, boa noite. Maravilha. Obrigado, Boa noite. gente, boa noite, hein? Obrigado pela Boa noite. oportunidade.